Olá, querido, querida, eu saúdo você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, todos os que estejam ao seu redor estejam bem, tá? Desejo de todo o coração nosso é que vocês estejam bem, tá? Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem estudado sobre os 10 mandamentos aplicáveis aos dias atuais. Eu espero que esteja fazendo um bom sentido na sua vida, tem feito na minha, né? A gente aprende muito quando a gente estuda e tem sido uma bênção. Se você se preocupou essa semana em fazer o estudo em torno do terceiro mandamento, você viu que as lições diárias, cada uma tinha um versículo apenas, e eu creio que foi fácil de fazer e que foi bênção, né? Foi bênção. A gente está na quarta lição, terceiro mandamento, porque a primeira foi um estudo dos temas em gerais, né? E hoje a gente vai tratar do terceiro mandamento, Êxodo 20, tá? 27. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, conduz essa lição, ela é para a glória do seu nome, Senhor, que atinja o teu objetivo aos nossos corações, Pai. Dependemos de Ti, ministra sobre nós, Pai. Nós te pedimos humildemente no teu nome, Jesus. Amém. Então, nome que está sobre todo nome. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Aqui, na Bíblia, idêntico, mas um pouquinho diferente, bem pouco. NVI, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 27, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão, né? É sério, aplicável e como todo mandamento é uma ordenança, né? Não está desatualizado, a Bíblia é super atual e nós temos que aplicá-la, né? E isso é muito grave, muito sério. O irmão aqui, o pastor que escreveu a lição, abençoado pastor, ele diz que ele fez, quem leu a revista viu, ele fez uma visita e uma irmã falou para ele nessa visita pastoral, só Jesus na causa, pastor, né? E depois vendo um jogo de futebol na casa dele, torcendo as pessoas lá para a seleção brasileira, alguém disse, ai meu Deus do céu, e agora? Tira essa bola daí, Jesus. E assim a gente vê hoje em dia, né, muitas aplicações em torno do nome do Senhor, né, sendo usado em vão, fazendo exatamente o que Moisés deixou escrito aqui como ordenança do Senhor, né, que a gente não deve falar o nome de Deus em vão, né? Ah, Marcilane, isso é um trocadilho? Não, não é um trocadilho, é verdadeiro, é problemático. O irmão diz aqui, ó, grande problema da humanidade que desconhece a importância e os desdobramentos do terceiro mandamento é a intenção do uso mágico do nome. Parece que, pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada. Irmãos, o meu chefe, ele fala, ai Jesus, várias vezes, e ele não tem nenhuma intimidade com Jesus. Eu tenho um outro colega de trabalho, só Jesus na causa, ele diz o tempo todo. Então as pessoas tendem a usar o jargão do nome de Jesus, entendendo que vai resolver a questão. Muitos não têm nem intimidade com o Senhor, nem o conhece, né? Vamos dizer assim. Então isso é um problema hoje em dia, né? A facilidade do nome, ou pessoas que se apegam à cristandade como se resolvesse o problema delas. Eu uso aquilo ali vai resolver. É uma solução momentânea para a questão. Nós sabemos que Deus não se agrada disso, tá? Deus não se agrada que o nome dele seja usado em vão. O nome de Deus não é para estar sendo usado de forma nenhuma como jargão de nada, e precisa haver seriedade ao mencionar o nome do Senhor, né? Precisa haver uma atualização nesse conceito dessa atual sociedade, não é verdade? E o irmão, ele trata muito bem disso aqui, olhando item por item. Ele fala até da questão que na geração passada
as pessoas diziam assim, olha, eu juro pela minha mãe mortinha. E ninguém jurava pela mãe mortinha, porque mãe é para quem tem mãe, e todos nós temos mãe. Mãe é uma pessoa muito importante na nossa vida. E assim, ninguém jurava, principalmente quando era mentira, né? Ele tá falando aqui, eu me coloquei nessas situações. Quando dizia, jura pela sua mãe mortinha, eu falei, de forma nenhuma, nunca jurei pela minha mãe mortinha, porque mãe é precioso e eu jamais queria a minha mãe, que foi maravilhosa, que vê-la mortinha por causa de uma mentira ou de uma insanidade minha. Então, ele diz isso aqui, ó. Será que nos dias atuais alguém acredita nos juramentos endossados por argumentos como esse, né? Juro pela sua mãe mortinha, né? Jura em nome de Deus dizer nada mais além da verdade, que é o que os juramentos, principalmente nos Estados Unidos, que você, quando vai a uma audiência, você jura sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia, que você vai falar a verdade. Será que existe verdade ali, irmão? Será que alguém coloca a Bíblia e leva a sério o que está falando, né? Não sabemos, né? Não sabemos, mas sabemos que é muito necessário não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Primeiro item da nossa lição, a importância do nome. Nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, né? Tem essa música, o nome de Jesus é poderoso. Não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. E a importância desse nome é que o autor ilustra aqui a questão de que os pais vão correndo quando nasce um filho para poder registrá-lo, né? Para poder torná-lo participante seu, né? Tem lá o meu sobrenome, né? E muitos aqui, ele diz que muitos casos que tem filhos que não têm o nome do pai, lutam para que se coloque o nome do pai nas certidões para se registrar tendo pai, né? É interessante isso, né? Então, o nome do pai, ele é importante, a importância do nome é grande. Vou fazer aqui uma lembrança para você, um trocadilhozinho. Na Espanha, o último nome é o nome da mãe, é o nome que se perpetua. Eu só conheço a Espanha mesmo como um nome, como uma sociedade que tem o nome da mãe como principal. Os outros países sempre é o nome do pai. Tem país que registram uma criança só no nome do pai, nem sobrenome da mãe tem, né? No Brasil ainda tem, né? Você pode botar 500 sobrenomes aí, 5, 10, mas o último é o do pai, não é verdade? E o nome é muito importante. Então, tal qual o nome é muito importante, o sobrenome que eu digo é o sobrenome, né? Ele é muito importante nessa sociedade. O nome de Jesus deve ser respeitado, o nome do nosso Deus deve ser respeitado, o nome da Trindade deve ser respeitado, né? Ele diz aqui ainda, outrora nós tínhamos um pai que nos abandonou, a saber, Adão, que nos deixou uma herança de pecado. Nossa certidão espiritual não continha o nome do Pai, mas Jesus concedeu um novo nome, escreveu nosso nome no livro da vida e nos deu um Pai, né? Nos deu um Pai. Jesus nos deu esse direito a termos um Pai celeste, não é verdade? Então, a importância do nome de Deus é poderosíssimo. O nome do Senhor, nosso Deus, teu Deus, meu Deus, não deve ser tomado em vão, né? Esse mandamento precisa ser levado muito, muito, muito a sério, esse terceiro mandamento. Aplicável hoje, 2021, tá? Não é aplicável ontem, não. Como o pastor está fazendo essas ilustrações aqui, ó. Portanto, a graça não é barata. Não a compramos com dinheiro, mas ganhamos através de um alto preço, e demonstrar que a graça de Deus nos alcançou é não utilizar o nome de Deus em vão. Não é verdade? Certíssima essa colocação aqui. A graça não é barata. Houve um preço, né? Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós tivemos acesso ao céu por Cristo. Então a graça não é porque é de graça que é barata. De forma nenhuma, precisa ser respeitada, né? Segundo item, consequências em usar o nome de Deus em vão.
O nome de uma pessoa representa seu caráter e reputação. Eu sou filho de fulano. Ah, me lembro do seu pai, né? Ah, eu conheço muito bem. E o pastor relata aqui ainda uma questão de que no passado as pessoas apenas davam o seu nome, né? Ele diz numa geração passada, né? Ele não está condenando a atual geração, mas ele está dizendo uma geração passada, se você desse o seu nome, representava que você arcaria com aquela situação que você se comprometeu, você pagaria aquela dívida, você honraria aquele compromisso, né? E ele diz, será que hoje temos a condição de certificar que as pessoas fariam isso? E ele diz aqui, ó, nenhuma punição direta é imposta aos que pecaram contra Deus usando o seu nome em vão. Todavia, quando lemos o terceiro mandamento, encontramos o registro, porque o Senhor não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, fica devidamente entendido que quem usa o nome de Deus em vão não escapará do castigo divino. Mas qual será essa pena? Não sabemos, por isso é bom não se arriscar. Vai haver uma pena para quem usa o nome do seu Deus, nosso Deus e o teu Deus em vão. Nós não sabemos, mas o autor aconselha. Não vale a pena, né? Não vale a pena usar o nome de Deus em vão para ter esse castigo, né? E o maior castigo talvez seja a vergonha, ele diz aqui, né? Os judeus tentavam, lá em Atos 19:13, eles estavam tentando expulsar demônios. Depois você lê, por favor, Atos 19:13. Eles tentavam expulsar o demônio e o demônio aparece, e engraçado que ele fala assim, ó, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, conheço Paulo, e quem são vocês? Debocha deles, né? Então, assim, cuidado ao usar o nome de Deus de qualquer forma, né? O nome de Deus não é mágico, antes deve-se ter temor e reverência ao utilizá-lo, pois a ignomia ou a ignomia pode ser o maior castigo aos que utilizam em vão o nome do Senhor. A ignomia ou ignomia, tanto faz aí, é a vergonha, né? É o lapso de você passar por algo que você não precisa passar. Então, consequência, usar o nome de Deus em vão, haverá punição, e uma das punições pode ser a vergonha, como os judeus foram envergonhados em Atos 19:13, tentando expulsar, sem o poder de Jesus, usando só a palavra, em nome de Jesus eu expulso você. Muito cuidado, né? Veja que há consequência em usar o nome de Deus em vão, tá? Como usar o nome do Senhor de forma digna, né? Aqui é o contrário, né? Ele diz assim, é muito comum encontrar cristão utilizando-se de certas expressões. Se Deus quiser, tais frases, que Deus te abençoe, graças a Deus, né? E ele está se referindo a cristão, tá? Ele não está falando de gente mundana, não, tá? Tais frases do nosso cotidiano são forças de se expressar. Força de expressão, forma de se expressar. Melhor seria definir essas citações como expressões da força de Deus. São expressões de fé, expressões de autoridade de Deus. Ao dizer essas frases, não estamos utilizando o nome de Deus em vão. Não é algo dito da boca para fora. Quando utilizamos o nome do Senhor, não feito por desleixo, acabamos por expressar a fé e a alegria em abençoar o nosso próximo. Interessante, né? Então, eu usar de forma digna, você diz, se Deus quiser, semana que vem eu farei isso, né? E ele está falando de cristão, tá? Deus te abençoe, tá? Ele diz, graças a Deus, são formas dos cristãos utilizarem o nome de Deus, não de forma imprópria, mas própria, abençoando os irmãos, dando graças a Deus, e se Deus quiser, as coisas acontecerão assim ou assado, né? Então, é uma forma inteligente, né, de usar o nome de Deus, né, abençoando o outro, passando otimismo para o outro, usando uma forma de expressão, que é uma força de expressão para ratificar algo em que o Senhor pode transformar, ou foi o Senhor que abençoou, ou glórias a Deus porque Ele efetuou tal coisa na vida de alguém. Então é uma forma inteligente, né, de usar o nome do Senhor Deus, querido Deus, né?
Existem falsos cristãos que nos dias atuais não zelam pelo nome do Deus a quem servem. Lá em Romanos 2:24 tem. E aí ele cita: políticos prometem em nome de Deus, falsos sacerdotes utilizam o nome de Deus para enriquecer. Diante de doenças, muitos fazem promessas e não cumprem. Eclesiastes 5, 4 e 5. Então aqui estão algumas formas aqui incorretas, dentro das formas corretas, das pessoas usarem o nome de Deus, né? Nós que somos do Senhor sabemos que não é correto e não o faremos. Então, essa lição 4 ratifica o nosso desejo de não tomar o nome de Deus em vão, pois sabemos que Deus não deixará sem castigo aquele que o faz, né? E indo aqui para o final, ele diz: os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo é que garante a redenção eterna aos que creem, né? Nesse caso, não seria melhor repreender as expressões chulas acerca do nome do Senhor e crer que através da invocação do nome de Deus podemos alcançar a salvação? Atos 2:21. Vamos ler rapidamente Atos 2:21. Que diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que lindo, né? Podemos alcançar a salvação, né? Crer que através da invocação do nome de Jesus nós podemos alcançar a salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Usar o nome do Senhor corretamente, né? E aqui, para terminar, ele diz: se o primeiro mandamento nos encoraja a amar e colocá-lo no centro da nossa vida, e o segundo mandamento nos exorta que nada pode substituí-lo em imagens, tampouco em esculturas, então o terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar, que é o próprio nome do nosso Deus. O nome do Senhor é santo, portanto, nesse nome há salvação, o que não encontraremos em nenhum outro. O nome de Deus é santo. Que você guarde no seu coração isso, que você não o use incorretamente, mas que você o aplique para abençoar o outro, né? Que você aplique para clamar por você mesmo e que você veja que é muito sério usar o nome do Senhor Deus corretamente. Tá bom, meu querido, minha querida? Desejamos uma excelente semana, que você fique na paz de Cristo e saiba que Deus é contigo, Ele te ama, por isso Ele deixou a Bíblia, deixou os 10 mandamentos, tá? E que você leve muito a sério que acabamos de estudar nessa lição, que você reflita sobre ela, porque o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, tá bom? Deus abençoe você, uma semana muito boa na paz dele, tá? Um fraterno abraço. Tchau.